Em continuidade a este culto, convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no texto ao qual nós iremos nos debruçar nessa noite. Mateus, capítulo 11. Mateus, evangelista Mateus, capítulo 11. Farei a leitura nos versículos 25 ao 30. Mateus, capítulo 11, leitura bíblica nos versículos 25 ao 30. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente através da leitura e através da exposição das Sagradas Escrituras. Abaixe a sua fronte, nós vamos orar nesse momento, rogando ao Pai a iluminação, a compreensão daquilo que acabamos de ler. Querido, amado e majestoso Pai, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos por aquilo que tu és. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, pela tua destra fiel. E assim como já for orado ao longo da liturgia, obrigado, ó Pai, porque tu enviaste o teu Filho Jesus para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Cônscios disso, ó Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti, rogando, ó Pai, neste momento em especial, que o Senhor ilumine os nossos olhos, guie o nosso caminhar, fortaleça o nosso coração, nutra a nossa fé, tão somente através das Sagradas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática, que é viva e eficaz para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, exatamente no capítulo 11, nós podemos ver algumas particularidades. E antes de olharmos para Mateus, eu quero rememorar rapidamente o hino 79 que nós acabamos de entoar na liturgia. Pode pegar a sua liturgia em mãos, impressa, e o refrão do hino 79 nos diz: glória ao Salvador, glória ao Salvador, eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Talvez você não tenha observado, ou talvez você já conheça esta letra a longa data, mas eu acredito que todos nós fizemos uma declaração de fé quando nós cantamos, quando nós entoamos este hino. Eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Pois bem, olhando para o capítulo 11, nós vemos algumas reações ao trabalho de Jesus. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Jesus vai dar popularidade, e no capítulo 11 nós adentramos a oposição, de forma que nós começamos o texto olhando para a sessão anterior ou perícope anterior. Digo-vos, porém, versículo 24 do capítulo 11,
que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Nós bem sabemos que aqui nós temos as cidades penitentes, e quando Jesus, no versículo 20, passou então Jesus a increpar, a expressão aqui nos reporta a repreender. Jesus repreende essas cidades penitentes, em linhas gerais, porque elas não acolhem o Evangelho da Graça, elas repudiam este Evangelho da Graça, de forma que, olhando para o texto, nós vemos em negrito Jesus, o Salvador dos humildes. E o texto começa por aquele tempo, por esse tempo no qual o Evangelho era anunciado, as cidades penitentes repudiam o Evangelho da Graça. Por aquele tempo, Jesus vai fazer uma prece, vai fazer uma oração. Eu quero compartilhar com vocês, portanto, nessa noite, o seguinte tema: o convite da salvação. O convite da salvação. Nós vemos isso no capítulo 11, dos versículos 20 a 30, depois de Jesus enfatizar a doutrina da responsabilidade humana, exatamente nos versículos 20 ao 24, Jesus passa a tratar da gloriosa doutrina da eleição. Se você ler atentamente versículos 25 ao 27, Jesus trata exatamente disso, da gloriosa doutrina da eleição. E o capítulo 11 são reações, por assim dizer, do ministério de Jesus. A primeira reação com João, versículo 3, nós vemos moradores de Corazim e Betsaida, versículos 20 ao 24, e reações também concernente aos cobradores de impostos, versículos 19, 25 e 28, de forma que o texto lido nós podemos dizer que é o ensinamento de Jesus. Jesus é o didáscalos, é aquele que ensina constantemente, e no seu ensino, no versículo 25, nos aponta: por aquele tempo exclamou Jesus, de forma que nós temos aqui uma oração, versículos 25 e 26, acompanhe na sua Bíblia. Ainda nós temos a afirmação de Jesus no versículo 27, nós temos também um convite, versículos 28 e 29, e por fim, a sua justificativa, versículo 30. Portanto, o convite da salvação é o tema desta noite. Nós acabamos de entoar: glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, já nos salvou. Glória ao Salvador. Portanto, olhemos para esse tema, o convite da salvação, que nos aponta em primeiro lugar uma gloriosa oração. Versículo 25: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. O versículo 26 ainda continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É interessante porque Jesus, depois de falar das trevas espessas do juízo, ele passa a tratar da aceitação da salvação, ou a recepção da salvação. Os humildes e pequeninos aceitam mais o Evangelho do que os sábios e poderosos. O versículo 25, a expressão por aquele tempo, provavelmente nos reporta ao texto lá de Lucas, que é um texto correlato, Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 21, que nos apontam três expressões: a oração, a perseguição e a perseverança. A oração através do verbo rogai. A perseguição, quando faz-se a metáfora cordeiros e lobos, vocês serão enviados como cordeiros para o matadouro, no meio de lobos. E a perseverança, quando permanecei. E no versículo 20 nós vemos: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. Portanto, o convite da salvação aponta para uma gloriosa oração. E olhando para essa oração, nós podemos chegar a uma conclusão: a maior glória que uma pessoa pode ter não são os seus feitos, não é aquilo que ela desenvolve. A maior glória está naquilo que Deus já fez por ela através de Cristo Jesus.
Nós temos 4 verdades aqui no texto que emergem. A primeira verdade, o autor da eleição, o versículo 25. Deus Pai é o autor da eleição, é o Pai ao qual escolhe e revela as suas bênçãos. Um segundo aspecto dessas 4 verdades, os sujeitos da eleição. No mesmo versículo 25 nós temos 2 aspectos. Identifiquem na sua Bíblia: os escolhidos e os rejeitados. Os pequeninos vêm porque as santas verdades são reveladas a eles, ao passo que os homens sábios e entendidos aos seus próprios olhos não aceitam a luz de Deus, porque confiam, sobretudo, em sua opaca luz. Daí nós temos um terceiro aspecto, a razão da eleição, versículo 26. A eleição é feita sobre o fundamento da soberana vontade do Pai. E por fim, a operosidade, por assim dizer, da eleição. O versículo 27, tudo foi entregue a Jesus, o mediador. O que nós podemos aprender acerca deste convite da salvação, que é para mim, é para você, é para todos nós, quando nós nos debruçamos nesse texto? O convite da salvação aponta para uma gloriosa oração. Jesus dá graças a Deus, porque algo foi ocultado aos sábios instruídos e algo foi revelado aos pequeninos. No contexto nós sabemos que os pequeninos são aqueles que vão ouvir o evangelho da graça e acolher este evangelho da graça, ao passo que os sábios instruídos aos seus próprios olhos são aqueles que vão repudiar, rejeitar este mesmo evangelho. Pois bem, quando nós olhamos para esta gloriosa oração, a pergunta é: onde nós estamos? Será que nós temos negado, repudiado, virado as costas, por assim dizer, uma linguagem mais simples, para o evangelho da graça, oferecido através de Cristo Jesus na cruz? Será que nós, olhando nesta noite para este texto, nós nos identificamos com aqueles pequeninos, aqueles que, embora simples, acolhem amoravelmente o evangelho da graça e vão tornar-se discípulos e discípulas de Jesus? Esta gloriosa oração nos leva a uma análise humilde do nosso coração. Aonde nós estamos? Aonde nós nos colocamos? Mas é bem verdade que o convite da salvação também aponta para uma gloriosa verdade. O versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui, irmãos e irmãs, Jesus se dirige a Deus como seu Pai e como Senhor do céu e da terra. E assim ele destaca a sua soberania na salvação e sua sabedoria em distribuí-la. Ou seja, só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Os sábios entendidos do texto são cegos espirituais. Eles confiam na sua própria sabedoria e desprezam totalmente o conhecimento de Deus. Por outro lado, Deus se revela aos pequeninos, aqueles que são desprovidos de sabedoria do mundo. Nós podemos afirmar então que aqui Jesus vai manifestar a sua autoridade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, em outras palavras, essa manifestação de autoridade de Jesus aponta que Jesus é quem revela o Pai. Jesus não é apenas um filho de Deus, Jesus é sobretudo o Filho de Deus. É Ele quem revela o Pai a nós. É Ele da mesma essência do Pai. Ele é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele e o Pai são um. Logo, se você quer ver Jesus como Ele realmente é, você precisa necessariamente olhar para Jesus. Se nós queremos, de fato e de verdade, ver a atitude de Deus em relação a nós pecadores, em relação àquelas pessoas que estavam envolvidas naquele texto, naquela situação, aquelas cidades penitentes, nós precisamos necessariamente olharmos para Jesus. O que implica para nós, nesta noite, olharmos para Jesus como o absoluto autor e o consumador da nossa fé? Implica olharmos para essa expressão, tudo me foi entregue por meu Pai. E aqui nos faz rememorar algumas verdades bíblicas essenciais na nossa caminhada de fé. A primeira delas, Jesus é a porta.
nas suas mãos estão as chaves do paraíso. Jesus é o supremo pastor, ouçamos sua voz e sigamos. Jesus é o pão da vida, necessitamos, portanto, alimentarmos dele. Jesus é o médico dos médicos, necessitamos do seu auxílio contra a lepra, que é o pecado. Jesus é a fonte de vida, devemos beber dessa fonte. Jesus é a luz do mundo, devemos ser guiados por ele. Ao olharmos para esta gloriosa verdade, será que nós somos pessoas moldáveis? Será que nós olhamos para Jesus e reconhecemos, como diz aquele hino que nós cantamos no domingo passado, careço de Jesus, carecemos de Jesus? Esse texto nos mostra, dentre tantas coisas, uma gloriosa verdade. Aqui transita, portanto, a verdadeira sabedoria. A sabedoria consiste em nós reconhecermos que todos nós, sem distinção, carecemos, dependemos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, na parte final: porque sem mim nada podeis fazer. Olhando para esse texto, irmãos e irmãs, o convite da salvação ainda aponta o glorioso convite. É o texto, é o versículo ao qual nós lemos juntos nessa noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, Jesus, tendo toda a autoridade e todo o poder, ele vai nos fazer o mais glorioso, o mais importante dos convites. Este convite só é registrado dentre os evangelistas aqui em Mateus, e através de 3 aspectos: vinde, tomai e aprendei. É um convite universal. Vinde a mim, todos. Então, nesta lista, o meu nome deve estar incluso. O seu nome deve ser incluído nessa lista. Vinde a mim. E nós sabemos que nos momentos de turbulência, nos momentos de tristeza, nos momentos difíceis da nossa existência, a nossa tendência natural por causa do nosso pecado é o quê? Fugirmos, corrermos, nos escondermos, nos esquivarmos. Mas aqui o convite de Jesus é exatamente para aquelas cidades penitentes, aquelas cidades que repudiaram o Evangelho da Graça. Jesus poderia muito bem chegar aqui e dizer que não os conheço, não, a demanda de vocês não tem a ver comigo. Mas Jesus, amorável, Jesus, o didáscalos, aquele que ensina constantemente, ele começa com o imperativo: vinde a mim. E aqui nós aprendemos, nos momentos difíceis, não corra de Jesus, mas corra para Jesus, e faz toda a diferença. Eu sei, muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos frustramos, nós ficamos chateados com várias questões, e a tendência nossa muitas vezes é o quê? A ruptura. Jesus faz um convite pontual: vinde. Mas este convite é também um convite para uma relação, um relacionamento pessoal com a pessoa de Cristo. Vinde a mim. Nós precisamos nos debruçarmos nas Escrituras. Nós precisamos identificar o Jesus das Escrituras, que é o Emanuel, Deus conosco, que caminha passo a passo, diariamente conosco. Lá em Lucas, capítulo 24, 2 discípulos estavam migrando da cidade de Jerusalém para Emaús. E o texto nos aponta que eles estavam frustrados. Num dado momento, eles estavam conversando e um deles falou: nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir a Israel. Mas agora 3 dias já se passaram, que tais coisas aconteceram. E mal sabia eles que aquele homem que se aproximou, calmo, sereno e tranquilo, começou a ouvi-los, e o texto nos indica que os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer, de reconhecer a face de Jesus, de reconhecer a voz de Jesus,
E eles são convidados, sem eles perceberem, do campo da murmuração, da reclamação, para o campo do lamento. É assim que Jesus faz conosco. Olhando o segundo imperativo, nós temos, um convite para aqueles que possuem a consciência de suas necessidades. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí eu me incluo nessa lista. Quantas vezes situações da nossa vida nos assolam? Eu poderia citar o pecado como o primeiro deles, e através do pecado, as consequências do pecado, o nosso coração empedernido, o nosso coração duro, o nosso coração muitas vezes afastado de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Portanto, nós temos aqui, irmãos e irmãs, um glorioso convite, porque é um convite basilado nos imperativos da graça: vinde, tomai e aprendei. Isto nos faz lembrar-nos de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Abra lá comigo em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou dar um salto no texto, versículo agora 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Ainda, versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus está conversando com o Pai, e neste versículo seguinte, nós vemos, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E parece-nos que nós estamos tão distantes desse texto, tão distantes da oração sacerdotal de Jesus, mas nós somos inclusos numa lista maravilhosa, e por isso que este convite de Jesus: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, nos é maravilhoso, porque na oração sacerdotal, versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você já escutou a voz de Jesus? Através da palavra, através das Escrituras, a oração sacerdotal de Jesus, ou na oração sacerdotal de Jesus, o meu, o seu, o nosso nome é incluso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a acolher o Evangelho da graça, através do anúncio, através do querigma, através da proclamação deste Evangelho maravilhoso. Eu quero que você volte lá comigo em Mateus. Quando olhamos para este convite, nós entendemos que esse convite não é dirigido somente àquelas cidades penitentes. Este convite é dirigido a nós. A porta da graça está aberta, o banquete da salvação está preparado. Jesus está pronto a aliviar a nossa bagagem. Jesus te convida: como você está? E aqui eu me recordo mais uma vez daquele hino: eu venho como estou. Sim, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. É isto que Jesus pede neste imperativo: vinde, venha como você está, venha sem reservas, venha sem queixumes. E portanto, irmãos e irmãs, o convite da salvação nos aponta para uma gloriosa promessa. Quando nós lemos o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versículos 29 e 30. Aqui Jesus faz um paralelo, uma metáfora com o jugo que os bois carregavam na época de Jesus.
E ele ainda faz uma metáfora com o jugo farisaico. O jugo farisaico, sob a lei, assolava o povo, judiava do povo, fazia o povo sangrar. Mas Jesus usa dessa metáfora aqui para dizer que, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós poderíamos nos perguntar, por que será que Jesus afirma isso? Por que o jugo de Jesus é suave? Por que o fardo dele é leve? Ele responde no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, mais o imperativo da graça, porque sou manso e humilde de coração. Duas palavras conjugadas, manso e humilde de coração. Em nenhum outro local das Escrituras Jesus vai escancarar como é o coração do Mestre, como é o coração de Jesus. Jesus é compassivo, Jesus é cheio de compaixão, Jesus é cheio de ternura, e Jesus nos pontua isso aqui nesse texto. Portanto, ao olharmos para esse texto nessa noite, nós podemos rememorar a confissão de fé de Westminster, que, quando fala sobre a fé salvadora, no capítulo 14, na seção 1, nos diz: a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Eu quero resumir essa sessão da confissão de fé apontando os meios de graça que nós temos. Os meios de graça que nós temos é a palavra de Deus. Portanto, quanto tempo você investe se debruçando, lendo, bebendo, se fortalecendo, se alimentando da palavra de Deus? Hoje muitas pessoas gastam muito tempo nas redes sociais. Algumas trabalham via as mídias sociais, e é justo isso, mas é bem verdade que muitas delas se distraem, perdem tempos preciosíssimos, e depois falam que não tem tempo para fazer ou realizar outras tarefas, outras atividades. Aqui, a palavra de Deus como meio de graça nos aponta o quê? Que nós devemos investir tempo na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus. Devemos ruminar a palavra de Deus. Ainda, olhando para a palavra de Deus como meio de graça, nós olhamos também para os sacramentos, o batismo e a santa ceia do Senhor. O texto termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Onde a lei para, onde a lei cessa, onde a lei fica engessada, a graça e a misericórdia, elas superabundam, elas continuam. É isso que o texto nos mostra. Lembrei-me da frase de Rachbel Green Simonton, quando ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar, mesmo cercado por ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. Portanto, o convite da salvação é para mim, é para você, é para todos nós. Que este convite possa inundar a sua vida, que este convite lhe faça viver em novidade de vida. Este convite que é sobremaneira glorioso, ele possa constar em nosso coração. Termino olhando para este tema e rememorando com a igreja nessa noite uma gloriosa oração. Aonde nós estamos? Onde nós nos adequamos? Nós somos os sábios e instruídos, ou nós somos os pequeninos? O salmista vai dizer que Deus dá sabedoria aos simples. Ainda, quando nós olhamos para o texto, aponta para uma gloriosa verdade: nós só temos vida através da revelação de Deus em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é glorioso,
porque nós temos um convite maravilhoso. E nós temos a promessa, uma gloriosa promessa. O supremo aliviador de fardos, que é Jesus. Por isso que ao longo da liturgia nós lemos o texto lá de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Em outras palavras, acertemos as contas, confessemos os nossos pecados. E logo após isso, nós, em ato contínuo, nós cantamos: que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me livrou, glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que seja esta a sua certeza, amado irmão, amada irmã, igreja aqui presente, irmãos e irmãs espalhados pela face da terra. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.